2 aulas atrás, na aula passada a gente conversou sobre Max Weber, e a gente viu como o individualismo ocidental ele está assentado em discussões e disputas teológicas relacionadas à reforma protestante. Isso aí está na gravação, na última gravação sobre Max Weber no YouTube. Eu vou pedir para a Vera para ela assistir os vídeos no YouTube pela ordem, para fazer sentido as aulas. E assim esses vídeos vão ajudar na leitura dos textos. O vídeo é uma ferramenta adicional, ele é uma aula gravada. Eu vou tentar fazer gravações mais curtas, tá? Eu vou pedir, assim, a ajuda de vocês para me lembrar do que nós estávamos discutindo a respeito do Louis Dumont. Carla, você se lembra da discussão sobre Louis Dumont? Na verdade, tu acompanhaste a discussão sobre Louis Dumont no mestrado e na graduação, né? Eu acho que não é novidade para ti. Tá, então eu queria perguntar para vocês, vocês acham que a gente vive aqui numa sociedade individualista? Estou perguntando para todo mundo na aula, tá? E não estou pedindo nenhum rigor conceitual nas respostas. Eu quero ouvir de vocês um pouco, ou manifestando-se por escrito hoje. Vera, Valéria e Carla. Nós não vivemos numa sociedade individualista? Carla, se tu quiser falar também não tem problema, pago mesmo, viu? Em vez de ficar digitando. Eu não faço no intuito de desestabilizar ninguém. Muito individualista, extra-individualista. Eu estou esperando aqui porque eu estou vendo vocês digitarem, tá? Então, assim, eu espero para responder, para me manifestar. Ao mesmo tempo, vocês vão pensando o que é ao contrário do individualismo. Vera responde, eu acredito que sim, nessa atual conjuntura está cada vez mais complicado pensar no outro. Triste. Sim, o que eu quero dizer é que existe uma acepção comum ou do senso comum, e que ela é uma construção sociocultural a respeito do sentido do individualismo
E o individualismo, ele é negativamente representado, ele é dotado de um valor moral negativo para muitos grupos, pessoas ou correntes de pensamento. Então, individualismo, em primeiro lugar, sim. Não, eu chego, Carla, aí. Individualismo, em primeiro lugar, é uma categoria da linguagem. E ele ele pode expressar uma visão de mundo, no qual o mundo é formado por indivíduos livres e iguais, mas ele pode ser também, e aí eu vou tomar o exemplo da Vera, ele pode ser também uma categoria de acusação. Você sabe o que é uma categoria de acusação? É quando você acusa o outro de estar fazendo uma coisa que é ruim ou negativa. Então, no caso, partindo do exemplo da Vera, o individualismo ele se opõe ao altruísmo. E essa acepção de individualismo que se opõe ao altruísmo é uma acepção que identifica individualismo com egoísmo, certo? É um indivíduo que pensa em si e não liga para os outros. Esta é uma acepção, é uma leitura do individualismo, que é desse indivíduo egoísta que não pensa na comunidade, não pensa no outro, e geralmente ela vem embebida de uma moral cristã. Eu não estou julgando se a moral cristã é boa ou ruim. Só quero dizer que, como cientistas sociais, nós temos a obrigação de enxergar a inserção de uma palavra da linguagem dentro de uma visão de mundo, e essa visão de mundo ela pertence à órbita das ideologias, das teologias, das religiões. Então, individualismo, nesse sentido, Vera, faz sentido no interior de um código moral que valoriza o altruísmo e que condena esta indiferença perante o outro. Mas isto não é o individualismo do Luiz Dumont, tá? Não é o individualismo do Luiz Dumont. O individualismo do Luiz Dumont é a configuração de valores hegemônica do Ocidente, desde pelo menos inicialmente ali no Renascimento, ele tem sua gênese ali, mas na verdade a gente vai ver que tem outras gêneses históricas, isso é que está discutido nesse livro, o Individualismo. Ele tem como subtítulo um pouquinho. Como é que a gente tira essa apresentação daqui? Deixa eu ver. Bom, esse livro ele tem como subtítulo uma perspectiva antropológica da ideologia moderna, tá? Então ele vai aplicar a reflexão comparativa da antropologia e a experiência que ele tem daquilo que nós falamos na última aula, que é a antropologia da sociedade hindu, do sistema de castas da sociedade hindu, para, através de uma comparação e por contraste, tentar, junto com um estudo histórico muito rigoroso que ele faz, tentar entender essa ideologia dominante do Ocidente, segundo ele. Ele vê este Ocidente
a partir desse eixo euro-americano, tá? Ou seja, ali Europa e Estados Unidos. Nas discussões de Dumont sobre individualismo, a América Latina não entra. Mas quem vai empregar essa reflexão do Luiz Dumont e vai criar uma interpretação da sociedade brasileira jogando com esses conceitos e perspectiva analítica do Luiz Dumont é o Roberto da Mata. Certamente um autor que vocês já leram. Se alguém não tiver ouvido falar do Roberto da Mata, por favor, manifeste-se que eu falo. Inclusive, ele é tema de dessas próximas aulas. Vocês ouviram falar? Bom, o que o Luiz Dumont está dizendo, para retomar a última aula sobre Luiz Dumont? Ele está dizendo: existe uma sociedade que é uma sociedade hierárquica, de um lado. Hierarquia, no Luiz Dumont, ela não é também uma coisa negativa, como o individualismo, né? Ela tem um sentido técnico e ela é positiva no interior do sistema de castas. E o trabalho dele é um esforço para tentar desmistificar a ideia de que o sistema de castas indiano é um sistema intrinsecamente ruim. Ele não é intrinsecamente ruim, ele faz sentido dentro de uma sociedade que funciona, que se reproduz, no qual as pessoas nascem achando que que é natural, por um desígnio religioso qualquer, né, por uma espécie de doutrina da transmigração de almas. Você nasce já como pessoa que está encarnando de existências anteriores, e você está predestinado a nascer numa casta determinada. Então, a hierarquia é como aquela árvore, em que alguns têm galhos que são maiores e mais importantes e outros que têm galhos que são menores. Mas o que importa é que todos pertencem a essa árvore. E que o maior problema numa hierarquia é não ser de dentro da árvore. Não pertencer a essa grande corporação cósmica que é o sistema de castas. É por isso que os chamados párias são os sem casta. E na sociedade indiana tradicional, eles faziam não apenas os piores trabalhos, ou seja, mexer com cadáveres, mexer com lixo. Não apenas isso, mas a sombra de um pária não poderia tocar na sombra, no corpo de um brahmane, que isso tornaria o brahmane impuro. E aí tem a hipótese central do Luiz Dumont, é que o sistema de castas indiano ele se baseia numa oposição fundadora entre puro e impuro. O maior grau de pureza está na casta Brahmani, o maior grau de impureza está entre os párias, e há castas intermediárias entre eles. As castas, elas têm ocupações profissionais diferentes e os casamentos não se dão muito fora dessas castas. É pouco provável um casamento de alguém de uma casta muito superior com uma casta inferior. Esses casamentos são condenados. Ou seja, as castas tradicionalmente são vistas como grupos endogâmicos. Endogamia quer dizer casar dentro do grupo. E o mais importante para nós é que a hierarquia é um valor, a desigualdade é vista como um valor. Qual é a compensação dessa desigualdade? É a inclusão dentro da árvore, como eu dizia para vocês. Por isso que o Otávio Velho vai dizer que a hierarquia é a operação lógica de juntar os diferentes. Isso é completamente o oposto da visão ocidental. Junto com a hierarquia, existe essa
visão ideológica de que mais importante do que eu ser o Bernardo de Vigoya é eu pertencer a uma determinada casta. Então, hierarquia e holismo é essa ideia do englobamento da parte pelo todo. É a ideia de que o todo vale mais do que a parte. O individualismo moderno inverte completamente essa equação. Inverte completamente esta equação. E olha, o individualismo moderno, ele vai emergir de uma sociedade que era profundamente hierárquica. Ela não chegava a ser de castas, mas era muito semelhante, que era a sociedade medieval. A sociedade medieval era uma sociedade de estamentos fechados. Ela é cimentada pela ideologia religiosa, onde cada um tem o seu lugar. Isso existe por decisão de Deus, que eu sou um nobre, ou sou um rei, ou que eu sou um camponês. Então era um mundo, de certa forma, bastante fechado e que não estava aberto à mobilidade social. A mobilidade social ela passa a existir com o desenvolvimento das cidades, com o progresso do conhecimento, com o surgimento de novas ocupações, com a passagem da cidade para o campo ou com o surgimento desta oposição cidade-campo, que ela é fundamental nas sociedades modernas. Aí o Louis Dumont vai dizer o seguinte: ao contrário do Ocidente, a ideologia predominante, ao contrário do Oriente hindu, né, a ideologia predominante no Ocidente moderno é que nós somos formados, enquanto sociedade, por um conjunto de indivíduos que têm direitos e que são livres e iguais uns aos outros. E esses indivíduos são mais importantes do que os grupos que eles vivem, do que a sociedade como um todo. Eles são, na verdade, a matriz dessa sociedade. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, que vocês me respondessem. Vocês já viram em ciência política ou em filosofia as teorias do contrato? Ou já ouviram falar? Vera, o que é um contrato, Vera? Assim, intuitivamente, quando tu ouve a palavra contrato. Por exemplo, tu vai alugar um apartamento, faz um contrato. Tu vai vender um apartamento, faz um contrato. Tu vai casar com alguém, tu assina um papel. Certo? Um contrato é um certo tipo de acordo em que os deveres de cada um e os direitos estão consignados nele. Por exemplo, a Constituição Brasileira de 88. Ele é um grande contrato social. Consolidação das leis do trabalho. É um grande contrato social. Ali estão, por exemplo, na Constituição estão estabelecidos os direitos fundamentais. O Estado de Direito, o que pode, o que não pode. Então, quem firma esse contrato, teoricamente, são os sujeitos mais fundamentais de uma sociedade. Eu estou falando aqui de um imaginário. Não estou dizendo que, na prática, a nossa compreensão deva ser exatamente esta. Eu estou examinando uma concepção que é hegemônica para a nossa sociedade. Então, da Idade Média para cá, desde que se desenvolve umas teorias chamadas teorias do direito natural,
O que significa a teoria do direito natural? É que nós, como indivíduos empíricos, somos dotados de determinadas propriedades naturais e que essas propriedades nos confeririam direitos. Por exemplo, direito à vida. Direito de propriedade. Isso aí, o direito de propriedade, como um direito natural fundamental, é uma ideia desenvolvida por John Locke, que é um filósofo liberal do século XVIII. Não por acaso, ele é um dos mais importantes teóricos do liberalismo. Porque uma propriedade essencial desses indivíduos teorizados nessas teorias do contrato, que derivam do justnaturalismo, ou seja, do direito natural, é o direito à liberdade. Essa é uma palavra que teve muitos significados ao longo da história. Mas você não tem uma concepção de liberdade moderna que não vem acompanhada, né, de uma premissa de que esta liberdade é uma propriedade do indivíduo. Entendendo? Por exemplo, a liberdade de opinião, a liberdade religiosa, a liberdade de defender suas próprias ideias, de se organizar em partidos, de aderir a sistemas de valores que podem ser diferentes, a liberdade de não ser preso por suas ideias, a chamada liberdade de opinião. No caso aqui, por exemplo, um professor tem liberdade de cátedra, eu posso ensinar aquilo que eu acho certo, e os próprios médicos, a eles é conferido o direito de prescrever. Isso é um ponto extremamente polêmico que eu estou trazendo justamente a um modo de uma provocação. A eles é conferido o direito de, se eles entendem que isso é pelo bem do paciente, enfim, prescreverem determinados tratamentos. Isso é um tema de polêmica enorme, como a gente está vendo. Eu queria perguntar para vocês, em que sentido o que eu acabo de falar tem a ver com alguma discussão recente? Exato, é o tratamento precoce. Isso deu origem a uma enorme de uma discussão, porque, segundo o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal não pode proibir o médico de fazer aquilo que ele considera que é o mais certo. Eu sou um leigo no assunto, tá? Eu estou dando uma compreensão minha, posso estar errado também. Né? E o que é curioso é que esta liberdade, chama-se liberdade profissional isso. Esta liberdade profissional, ela, neste momento, ela conflitua com certos consensos, científicos, ou com o consenso científico. E aí, para justificar
vocês não sei se vocês sabem, mas houve manifestações de uma associação pela vida, compraram espaço nos grandes jornais brasileiros para a defesa deste tratamento precoce. E em determinados manifestos, várias referências científicas, ou seja, links para trabalhos que supostamente amparariam cientificamente esse tratamento. Ou seja, mesmo quem se contrapõe ao consenso científico está tentando dizer que há outro consenso que não é reconhecido, ou seja, há outra evidência que sustentaria. Mas esse não é o ponto mais importante. O ponto mais importante é que, da atribuição da propriedade, liberdade, né, ao indivíduo moderno ideal, surgiram várias liberdades derivadas, várias codificações, onde essa liberdade acaba sendo entendida como proteção de um direito, a liberdade de expressão, a liberdade profissional, etc. Agora, se o conselho, que é um conselho corporativo, os conselhos federais de medicina, produzisse algum tipo de recomendação ou norma que dissesse que esse tratamento precoce é contrário ao que o conselho recomenda, aí os médicos que prescrevem a ivermectina, a cloroquina e outros medicamentos estariam numa situação mais frágil, sendo sujeitos a processo profissional, porque o controle da profissão e da liberdade e seus limites é um controle corporativo, você está entendendo? Mas vocês veem como existe várias camadas, vários sedimentos de polêmica mobilizados por essa discussão do tratamento precoce. Por exemplo, se um médico começasse a receitar, sei lá, um veneno de cobra para tratar a Covid, ele seria considerado um charlatão. Tá entendendo? Então, mesmo dentro desse âmbito de liberdade profissional, existem certos limites, e esses limites são pactuados. O que está acontecendo, quer dizer, ao meu juízo, o tratamento precoce não encontra amparo na literatura científica. Interpretação antropológica mais caridosa que eu poderia fazer desse assunto, né, é que esse tratamento seria uma espécie de ato de piedade, ou seja, como se desse um placebo ou algum tipo de tratamento que tentasse aliviar como última esperança. Ai, vai que funcione. É algo assim como uma espécie de recusa mágica do médico a que ele não tenha poder de fazer coisa alguma ao paciente, que é o que parece que a situação impõe. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção era esse da liberdade profissional. Porque na medicina, tradicionalmente, tem divergências de tratamentos e tem tratamentos que uns não consideram científico e outros que consideram respaldados. Um caso clássico é o da homeopatia, por exemplo. Agora, a homeopatia ela entrou em determinados consensos.
Isso é uma discussão fascinante para quem estuda a Torre-Rede, essa discussão sobre controvérsias. Porque, para a teoria do ator-rede, que é uma teoria da antropologia da ciência, uma controvérsia começa quando um adversário tem que reconhecer a existência do outro, e ela termina quando as disputas entre esses dois adversários acabam se estabilizando. Isso não quer dizer que um reconheça que o outro tem razão ou não. Um exemplo, homeopatia e tratamentos alternativos incluídos no Sistema Único de Saúde, por exemplo. Então, para médicos muito radicais, muito ortodoxos do ponto de vista da medicina, essa chamada baseada em evidências, homeopatia e tratamentos alternativos, florais, etc., seria tão charlatanice quanto o tratamento precoce. A única diferença é que os efeitos danosos dos tratamentos precoces não existem na homeopatia ou no uso de florais. Mas o que eu quero dizer é que essas disputas são anteriores e internas à medicina e elas se equacionam dentro dessa liberdade suposta. E você só pode pensar liberdade se você começa a examinar a sua gênese, no caso da modernidade, ali nas teorias do contrato, no surgimento do capitalismo moderno. Antes disso, na Reforma Protestante, como eu falei a vocês. Antes disso, no Renascimento. O Renascimento é uma época em que você começa a mudar a concepção de mundo, você começa a ter instrumentos como um telescópio, por exemplo, você começa a mudar a relação do ser humano, por exemplo, com os astros. Você passa da astrologia para a astrofísica. Você tem ali Galileu, Copérnico, Kepler. Você tem Leonardo da Vinci fazendo aquele homem vitruviano. Você tem um desenvolvimento da anatomia. Você tem um redescobrimento da antiguidade grega. Você tem uma nova valorização daquilo que vai ser além dessa discussão de liberdade. Você não pode pensar a liberdade se você não pensa que este indivíduo que é portador da liberdade, ele é capaz de se dar as suas próprias leis dentro dessa filosofia do contrato moderna. Ou seja, é o que se costuma chamar de autonomia. Tá? Auto próprio, nomos lei. Autonomia é a capacidade de se dar as suas próprias regras. Isso também pertence a essa esfera da ideologia moderna. Essa ideologia moderna, ela vai acabar vendo a sociedade como um grande agregado de indivíduos que fazem acordos entre si. Esses indivíduos que só devem satisfação, primeiro a Deus e depois à própria consciência moral. E aí eles dizem, no século XVIII, que a liberdade, a tua liberdade, isso é um dito muito comum, termina onde? Onde é que termina a nossa liberdade individual, segundo esses teóricos? Ela termina onde começa a liberdade do vizinho, do outro. Então, a relação de um eu livre com o outro livre, ela pode, na medida em que uma outra questão que vem vinculada a essa minha liberdade, essa minha autonomia, na reflexão dos modernos, é o problema do interesse e da paixão.
Tá? O problema do interesse e da paixão. Todos os filósofos modernos falaram sobre isso. As paixões e os interesses. Se eu tenho interesse em acumular bens, e eu estou interessado no bem do meu vizinho, eu quero o carro dele para mim. Eu vou lá, tomo o carro dele, tomo os bens dele, as coisas dele, e não sou punido, porque é o meu interesse. O que acontece? Surge uma guerra. Não tem nenhum árbitro para decidir o limite da minha liberdade, e a minha liberdade permite que o meu interesse se manifeste livremente. E aí o interesse de cada um é acumular mais e mais. Um outro interesse é se manter vivo. Então começa a ter uma guerra de morte entre as pessoas. De que filósofo eu estou falando neste momento? Tá bom, Valéria. Mas de que filósofo eu estou falando neste momento? Da guerra de todos contra todos. Exatamente, cara. É o estado de natureza robesiano. O ser humano, no estado de natureza robesiano, é um ser humano miserável. É um ser humano que vive para se defender uns dos outros. Estado de natureza quer dizer uma situação sem árbitro, sem poder que regule a todos, sem um grande contrato. O Hobbes tinha uma visão negativa do indivíduo deixado a si mesmo, ele começa a guerrear uns com os outros. Eles começam a guerrear uns com os outros. E não é à toa que o Hobbes estava num contexto marcado por guerras religiosas entre diferentes correntes protestantes na Inglaterra. Então ele formula uma ideia de cidadania que tem a ver com a transferência da minha liberdade individual para um soberano. O que eu ganho se eu perco a liberdade para o Hobbes? Eu ganho segurança. Eu passo a viver com a certeza de que o crime do outro contra mim será punido, de que eu terei a minha vida protegida e os meus bens inviolados. Mas para isso eu teria que abrir mão de minha liberdade. Então o contrato do Hobbes é um contrato em que a gente abre mão de uma vez por todas da nossa liberdade e assim se justifica o poder de um tirano, de um déspota, de um rei, por exemplo. Então, eu não existo como um indivíduo livre, eu vou existir como uma espécie de súdito, cidadão para Hobbes, que abre mão dessa liberdade, porque senão ele vai viver no estado de guerra, ele acaba vivendo como súdito, ele abre mão de uma vez por todas, quer dizer, tem outras teorias do contrato, onde essa liberdade que é doada por representação para algum tipo de soberano ou representante, ela precisa ser ciclicamente renovada. Enquanto que numa teoria como a do Hobbes, abre-se mão de uma vez por todas. Então surge o Estado. Curiosamente, essa ideia de que nós vamos morrer se não tiver um Estado, ela contraria a realidade empírica
da maioria das sociedades. A mortalidade de sociedades com Estado deveria ser comparada à mortalidade de sociedades sem Estado. Eu diria a mortalidade por razões violentas. Né? Os estados modernos são os estados mais assassinos. Inclusive, eles têm máquinas especializadas em matar as pessoas, que são os exércitos. Ou as polícias, dependendo da falta de regulação e do nível de interesse privado e de compromisso dessa polícia com algum tipo de criminoso ou déspota. Vocês estão mais ou menos entendendo aonde isso leva. Então, o mais importante é que o Hobbes ele formula uma das primeiras doutrinas individualistas filosóficas depois desse justnaturalismo. Depois nós temos o John Locke, que é mais brando. A liberdade não tem um valor negativo para o John Locke, ao contrário, né? Tanto que ele é identificado. A palavra liberalismo, ela deriva da valorização dessa ideia de liberdade. E aí, como eu digo para vocês, no individualismo moderno, a liberdade acaba assumindo várias conotações que entram em disputa. Tem conotações econômicas, conotações políticas, e no limite, no neoliberalismo, nas extremas direitas atuais, são os grupos que mais invocam a palavra liberdade. Por exemplo, e aí assim eu acho que esse exemplo é muito mais impactante do que o exemplo do tratamento precoce, que também é impactante. Por exemplo, a liberdade de disseminar fake news, a liberdade de fazer linchamentos virtuais, a liberdade de não usar máscara, por exemplo, porque é meu corpo, minhas regras. Havia uma leitura assim extremamente pervertida, eu diria, dessa tradição liberal. A tradição liberal ela é preocupada, ao contrário do Hobbes, que acredita no poder do soberano de nos dar segurança, a tradição liberal ela desconfia dos soberanos, ela desconfia dos estados. E ela é mais preocupada com a proteção dos direitos individuais. Ela é preocupada com a liberdade individual. A liberdade individual está acima, né, do poder do soberano ou de um Estado de nos dar segurança. Mas nessa releitura dos grupos de extrema-direita atuais, não é só no Brasil, né, que é essa liberdade de pressionar, de disseminar notícias falsas, de não usar máscara, que se traduz numa liberdade econômica, entre aspas, de, vamos dizer, fazer funcionar atividades econômicas no meio de momentos extremamente graves de pandemia, tudo isso é invocado, entre outras coisas, em nome da liberdade, ou seja, a liberdade tem muitas acepções. Gente, eu quero saber se até agora está clara a exposição. Se há dúvidas ou questões, por favor. Ah, que bom. A questão onde é que isso vai nos levar. Então, o Luiz Dumont ele tenta fazer uma genealogia
desse sujeito moderno, que para ele é um indivíduo, ao contrário do sujeito indiano, que é uma casta ou um grupo. E ele, como eu disse já na aula anterior, ele remonta esta liberdade, desculpe, não é liberdade, essa noção de indivíduo, desde os tempos do cristianismo primitivo, e ele faz uma comparação com as comunidades cristãs lá da época do Cristo, essas fraternidades, com os renunciantes indianos. São os chamados indivíduos fora do mundo. Comunidades que se organizam e vivem segundo regras próprias, que não são as regras vulgares do mundo, das quais participam as outras pessoas. Muitas vezes se desconfia desse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa é visto como transgressor, como um mau exemplo, muitas vezes. A não ser que em algum momento essas comunidades ou pessoas sejam integrados numa composição com o sistema vigente. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já ouviram falar da história de São Francisco? Irmão Sol, Irmã Lua, oração de São Francisco, São Francisco, o santo dos animais. Vocês sabem que tem uma ordem franciscana, até hoje. Então, o São Francisco ele vinha de uma família nobre na Itália, e ele houve uma espécie de apelo de vida, e ele larga todos os bens materiais e vai viver praticamente sem roupa no meio da natureza. Então ele é uma espécie de padroeiro da ecologia também. E com o tempo, alguns dos antigos companheiros dele passam a segui-lo e eles vivem numa espécie de comunidade que vive assim que vive seu cotidiano de uma forma muito simples, cantando, alegres e que querem seguir, vamos dizer, um certo modelo que seria o modelo de Cristo, que não tinha bens materiais, né? Numa época em que a igreja era formada por pessoas, pelo menos dos altos escalões da igreja, que tinham muitas posses e muitos signos de poder e muita liturgia. Então, o Papa da época foi alertado e se desconfiou que esse tipo de manifestação, na medida em que pudesse inspirar outras pessoas, era uma forma de heresia. Então, depois de muitos episódios, o Francisco acaba tendo autorização para criar a sua própria ordem religiosa, ou seja, botaram, de alguma forma, imaginavam que estavam botando um movimento social, porque é o que acabou acontecendo, isso aí surge como movimento social, é um tipo de messianismo, de vida fora do mundo, estava sendo colocado dentro dos trilhos da igreja. Então, esses movimentos de indivíduos fora do mundo, que acabam formando comunidades, eles são, hoje em dia, se chamariam de alguma forma de antissistema. Formariam comunidades que um outro autor, o Victor Turner, que é um grande estudioso dos rituais, chamou de anti-estrutura. Essa vida simples e mística, ela acaba sendo chamada pelo
de fraternidade, que não interessam os laços anteriores familiares, as propriedades, as relações com as hierarquias. Isso acaba sendo chamado de comunitas. Comunitas, pelo Victor Turner. É essencialmente um momento de anti-estrutura. Tá? Então, nesses momentos de comunitas, tanto ali dos cristãos primitivos, poderiam ser os renunciantes indianos, que são essas pessoas que vivem de esmolas de cidade em cidade, que eles não são de casta nenhuma, porque eles largam o mundo. Tá? Eles, para Luiz Dumont, isto que eu estou falando é o embrião da ideia de indivíduo moderno. A ideia do indivíduo moderno, ela tem um embrião empírico religioso em mais de uma situação. Isso é muito anterior à ideia do contrato que eu vinha falando a vocês. Isso está discutido aqui no individualismo, em perspectiva antropológica da ideologia moderna. É um estudo de longa duração. Ele vai ao cristianismo primitivo. Ele passa pelas formulações dos filósofos medievais, onde tu tem a teorização depois do neoplatonismo, da ideia de alma e de corpo. O individualismo tem a ver com a ideia o indivíduo tem a ver com a ideia da alma, que é algo que Deus coloca em ti, mas que está associado ao teu livre-arbítrio, a decisão que tu faz de seguir ou não mandamentos religiosos, etc. Esse espaço de liberdade que depois vai ser formulado naquilo que eu falei a vocês, na ideia de uma razão natural. Tá? Pois bem, essa ordem franciscana, com o tempo, acontece aquilo que Max Weber vai chamar de rotinização do carisma. Então, o Francisco era uma espécie de líder carismático. Poderia dar um exemplo brasileiro. Por exemplo, a Revolta de Canudos. Todo mundo conhece a história do Antônio Conselheiro. E formou uma comunidade com regras próprias, fora do mundo, e que tinha uma nostalgia que remonta a uma crença portuguesa na volta de um rei que morreu e desapareceu numa batalha com os árabes, Batalha de Alcácer Quibir, que acontece no início do século XVI, e que era um rei que morreu muito jovem, que era o rei Dom Sebastião. Então é a volta do... Isso aí se chama sebastianismo. É a crença de que um rei salvador vai voltar. E aí nós vamos viver uma espécie de grande era próspera. É uma crença de caráter religioso. Mas, pois bem, esse Antônio Conselheiro, ele forma essa comunidade acaba sendo vista como ameaçadora, e ela é uma comunidade que ela tinha princípios. Muitas vezes essas comunidades, essas fraternidades religiosas, elas acabam tendo princípios que são considerados subversivos, que são igualitários, as pessoas não podem ter posses, a posse é coletiva. Elas funcionam como uma espécie de, que se chamaria, ou alguns chamariam, de comunismo primitivo. Os bens são redistribuídos através de um fundo comum. O que se planta, o que se cria, né? o que se faz como artefato, né? Produto do trabalho de artesãos. Tudo isso acaba sendo redistribuído de forma intoleravelmente igualitária aos olhos de classes sociais dominantes, porque escapava ao seu controle e ainda forneciam maus exemplos. É por isso que as classes dominantes, elas querem sempre enquadrar esses movimentos religiosos, e é representados também por sacerdotes que são identificados com as classes dominantes e que são muitas vezes aqueles que mais incitam a perseguição, a heresia.
Porque ali você contém, ali está contido o embrião da subversão, da desordem, na leitura dos poderosos. E é nisso que essa ideia de indivíduo livre, que não se submete às regras, etc., ela tem o seu embrião neste indivíduo fora do mundo e nessas fraternidades. Então, há sempre uma oscilação nas ordens, como a franciscana, que se forma a partir dessa fraternidade, que é tida como subversiva. Na época não se falava subversão, se falava em heresia, mas que o sentido é o mesmo. E com o tempo, as gerações seguintes, a do Francisco, acabam não seguindo o exemplo daquela vida simples e despojada dos bens materiais, que seria o exemplo do Cristo. O exemplo do Cristo acaba sendo visto como subversivo. E aí acontece o que Max Weber chama de rotinização do carisma. A ideia revolucionária, ela acaba sendo substituída por um mecanismo ritualizado e estruturado de poder. Pois bem, a época moderna, ela tem esta característica da chamada secularização, que nós falamos da aula passada, que é essa diminuição desta influência religiosa, e as justificações da ordem, elas deixam de obedecer a mandamentos religiosos. Elas acabam sendo formulados em teorias sofisticadas que passam por essa reflexão contratualista tão afeita à tradição liberal. Esses pós-robespierrianos. Isso tu tem tanto no John Locke, do ponto de vista político, quanto tu tem um liberalismo econômico no Adam Smith, a famosa teoria da mão invisível, em que a esfera do encontro e das relações sociais por excelência é uma esfera dotada de quase que uma potência mística que se chama mercado, e cujos herdeiros nós conhecemos bem até hoje. Desta apologia aos poderes regeneradores e doadores de prosperidade, de um mecanismo que é considerado intrinsecamente virtuoso. É uma ideia da sociedade como, idealmente, um grande mercado. Isso vem lá do Adam Smith. Isso você concebe pensar o Adam Smith a partir dessa noção de interesses individuais que são egoístas, a gente volta ao início da aula, mas o egoísmo de cada um, olha só a reflexão. O vício privado, que é este egoísmo de cada um buscando seu interesse, ele acaba gerando a virtude pública. E na medida em que todos se dedicarem aos seus interesses, às suas trocas, às suas acumulações dentro daquele espírito protestante, de poupança, de empreendimento, de virtude ser realizada através do trabalho, da ética do trabalho. Isso acaba, no final de contas, se numa escala individual, isso pode ser entendido como um vício por uma ética religiosa, numa escala coletiva, na medida em que fortalece esse senhor mercado, esse grande sujeito, este vício individual se torna um benefício público na reflexão dos teóricos economistas liberais, desde o Adam Smith. Então, para a gente entender, por exemplo, o neoliberalismo,
a gente tem que fazer uma genealogia da noção de liberdade, liberdade econômica e de mercado, que remonta a esse tipo, como a gente chamaria em antropologia de mito de origem. A ideia do mercado virtuoso, mercado livre, da mesma maneira que os indivíduos são livres para os liberais, o mercado tem que ser livre. E quem é o inimigo do mercado para os liberais, gente? Alguém tem uma ideia de quem é o inimigo por excelência desse mercado livre e virtuoso? Alguém me escuta? Todo mundo saiu da sala. Carla, você está aí, Carla? Bom, o inimigo do mercado é o Estado. O Estado, vamos dizer, para um certo senso comum liberal, ele acaba sendo o antônimo da liberdade. Quanto mais o Estado cresceria, mais a liberdade, numa relação inversamente proporcional, diminuiria. Então, é por isso que a pregação liberal de 40 anos para cá é uma pregação de desconstrução do Estado, de modo à criação deste ambiente virtuoso, onde você tem as pessoas, os indivíduos, com sua liberdade, fazendo as suas regras próprias, né? E se autorregulando. Então, esse mercado, ele, na acepção do século XX, ele é um grande sistema capaz de ter homeostase, ou seja, autorregulação. Eu estou falando, isso é ideologia e mito, mas tem uma lógica interna. A lógica que vai ser combatida pela tradição socialista primeiro, depois pela tradição keynesiana. Alguma pergunta? Querem encerrar a aula? Eu acho que não tem ninguém na sala, né? Não tem ninguém na sala, eu estou supondo que algum problema, porque não está havendo nenhuma resposta, nem sim, nem não, no que eu estou falando. Nem a pergunta clássica, vocês estão aí? Pois bem, então eu vou fazer algumas observações conclusivas e vou encerrar, né? Para Luiz Dumont, eu pensei que não tinha ninguém, não. Para Luiz Dumont, o individualismo é uma ideologia no qual o indivíduo empírico, esse que é reconhecido em toda e qualquer sociedade como parte englobada de uma composição hierárquica ou ideologia holista. Ao contrário disso, a ideologia moderna, o individualismo liberal e o individualismo moderno, ele vai ser um operador de atribuição de importância maior à parte do que o todo. Quer dizer, a parte, o indivíduo, tem mais importância do que todo a sociedade. Então é por isso que Luiz Dumont vai dizer que o individualismo moderno é a primeira ideologia
antissociológica. Porque, para Luiz Dumont, a sociedade se compõe de relações, ou seja, ele é homoceano e durkheimiano, que englobam estes indivíduos empíricos. Elas englobam estes indivíduos empíricos e elas dotam as relações e os grupos nos quais esses indivíduos se inserem de maior importância do que eles como indivíduos empíricos. E nas sociedades modernas, essas nos quais os indivíduos são portadores dos atributos de liberdade e de igualdade, ou seja, todos têm o mesmo valor, né? Embora isso não se realize na prática, porque nós temos as diferenças de posses econômicas, de classes sociais, as diferenças de gênero, as hierarquias de raça, né? As diferenças étnicas internas, as diferenças entre grupos nacionais e, às vezes, as diferenças regionais, né? As diferenças cidade-campo, as diferenças salariais. Então, esta igualdade, né, nem sempre se realiza na sua forma plena na prática. Mas ela está aí como ideologia. E ela é uma igualdade, vamos dizer assim, na teorização liberal mais moderna, uma igualdade de chances. Uma igualdade de chances. Tanto que esse discurso liberal da igualdade, ele foi criticado, né, por teorias que são as chamadas teorias da equidade, que são teorias que são derivadas de filósofos liberais do século XX, como John Rawls. Por exemplo, a ideia de cotas raciais na universidade, ela se baseia no reconhecimento de que, embora o vestibular diga que as chances de uma pessoa passar são iguais, dependendo do mérito de cada um, né, ela não está reconhecendo que certos marcadores de diferença, entre eles o marcador racial, se compõem com a reprodução da desigualdade econômica. Então, para consertar uma sociedade, é preciso que certas políticas promovam a equidade de grupos que não têm as mesmas chances desde o início. E um dos mecanismos mais importantes é a educação. Então, se reconhece a existência de diferenças de chances entre grupos. Então, a ideia de que a sociedade é só formada por indivíduos é uma ideia que não faz sentido do ponto de vista sociológico. E, no entanto, ela é a ideia hegemônica das nossas constituições modernas. Os direitos humanos, em primeiro lugar, foram concebidos como direitos individuais. Garantia de liberdades e de direito à vida. Então, o Luiz Dumont está dizendo que o século XVIII ele vai consagrar esta ideia de que o indivíduo ele não é apenas um membro único e particular de cada sociedade, mas ele é um sujeito moral por excelência. Tanto que o direito, a justiça, o direito, o mundo do direito, ele, em primeiro lugar, ele é um mundo que reconhece relações entre indivíduos. O mundo do direito, ele ancora-se e tem como base central esta ideologia individualista moderna, em que o indivíduo é o valor central. Tá? Embora existam divergências internas no âmbito do direito, etc. Mas o personagem do drama jurídico, como eu disse numa aula muitos anos atrás que eu assisti, se chama a pessoa, é aquele indivíduo dotado de um determinado status, mas ele é um indivíduo.
E também a ideia de indivíduos iguais, ela pode mascarar que o indivíduo ideal, que representa este personagem da ideologia individualista de valores, é o macho branco ocidental euro-americano. Então existe uma diferença que é encoberta pelo manto do discurso da igualdade genérica. Uma diferença de gênero, uma diferença racial, diferenças socioculturais, diferenças linguísticas, diferenças e mais diferenças que proliferam. E, no entanto, este discurso dos direitos é um discurso mais importante, é um discurso importante para que esses grupos consigam renegociar essas diferenças que não são reconhecidas. Então, tem muitos paradoxos nessa questão. Deixa eu ver qual ponto que eu iria ressaltar. Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Mas então, fixem isso. Na arquitetura cosmológica, ideológica das sociedades modernas para Luiz Dumont, existe um ator crucial, que é esse indivíduo como sujeito moral que está acima da própria sociedade, que é dotado de liberdade e de igualdade e que tem como seu modelo central aquele sujeito que emerge da Revolução Francesa. O ápice desse tipo de concepção. E que é contestada por uma outra visão de indivíduo, e aí eu insisto que vocês leiam o texto do George Simmel, O Indivíduo e a Liberdade, que é o indivíduo que reage a este indivíduo típico da Revolução Francesa, que é o indivíduo burguês, é o proprietário. Vocês estão entendendo? É o proprietário. Os direitos individuais são, em primeiro lugar, direitos dos proprietários. Até a maneira como as pessoas votavam em muitas sociedades. O voto era censitário, era de acordo com a renda. De acordo no Brasil, com o fato de ser livre ou não ser livre, o Brasil tem essa fratura ontológica entre os livres e os escravos, até a libertação dos escravos, que depois acaba se atualizando de outras formas perversas até hoje, sendo que o Brasil, a gente sabe que é uma das sociedades mais desiguais, uma das sociedades menos igualitárias materialmente e menos igualitárias ideologicamente, embora essa igualdade esteja consignada na Constituição. Mas o Brasil ainda dá muita importância para essa ideia do sujeito como um proprietário. O proprietário no Brasil é aquele que consegue acionar, por exemplo, os meandros do direito. Você não consegue navegar em cartórios e processos judiciais se você não tiver advogado. E é muito difícil você ter um advogado se você não pagar o advogado. Tanto que as críticas que vêm de movimentos pela cidadania no Brasil, elas têm a ver com a extensão dos direitos formais de alguns para que se tornem direitos materiais de outros. Por exemplo, o projeto antigo da ONG Temes, das promotoras legais populares, que luta contra a violência de gênero. A ideia de tirar pessoas que estão há muito tempo em prisão provisória sem ter um julgamento. No Brasil. Então, assim, poderia-se ter muitos outros exemplos para se falar. Muitos outros exemplos. Mas o que a gente tem que ter em consideração é que, no século XIX, isso começa a sofrer uma série de críticas que vêm, como eu disse, do romantismo,
mas vem também da tradição socialista. Porque esta representação de indivíduo acaba ignorando a existência de classes sociais e de coletivos, como sindicatos, como, enfim, outros tipos de associação. Depois o Durkheim vai falar em corporações, e que tem um sentimento de si, que é um sentimento coletivo. Né? E que vão invocar um princípio que acaba desaparecendo no liberalismo, que é o princípio da fraternidade. Você se lembra as divisas da Revolução Francesa: igualdade, liberdade, fraternidade. Então, os socialistas são os que pegam a chama dessa fraternidade. Se eles realizam ela, se eles criam novas opressões do ponto de vista de seus desdobramentos históricos, isso é uma outra discussão. Então, a tradição marxista, a tradição socialista, as tradições comunitaristas, como se diz hoje em dia, elas criticam essa valorização exclusiva do indivíduo. Eu não estou dizendo que é o individualismo. O individualismo todo que é criticado. Mas elas criticam valorizações dos sujeitos sociais que só levam em conta a liberdade, mas que não levam em conta igualdade e fraternidade. Então, essa contradição, ou esta tensão e oscilação entre polos, ela é constitutiva das disputas políticas desde o século XIX até hoje. Vocês entenderem a dinâmica de formação de partidos, de lutas sociais, etc. Este contexto mais amplo e que impregna a visão de mundo ocidental, o direito, impregna as ciências também. Né? Vocês vão ver a razão, a racionalidade acaba sendo concebida como uma racionalidade linear, tanto do ponto de vista temporal quanto explicativo. Isso tem a ver com este universalismo suposto dessa configuração moderna de valores, que é exumada pelo Louis Dumont. E que ele diz, a configuração antiga misturada com a moderna, esse é um texto muito provocativo dele, acabou levando ao nazismo. Essa é uma das teorias do Louis Dumont. O nazismo é uma mistura, é um híbrido entre uma afirmação muito fervorosa de um comunitarismo racista, ou seja, uma comunidade baseada no solo, no sangue, os valores ancestrais. Este individualismo que vai transformar a nação moderna em uma espécie de sujeito, que vai ser como se fosse a nação moderna, vai ser como um sujeito individual, um nacionalismo moderno. E a mistura deste nacionalismo com o comunitarismo, esse reacionário acaba desaguando no nazismo, para Louis Dumont. Ele tem um capítulo que é sobre isso neste livro. Tá? Perguntas sobre Louis Dumont? Ou sobre o que nós falamos, ou comentários? Bom, eu estou aqui para dialogar com vocês. A gente nem chegou em todas as discussões modernas sobre, a gente vai chegar ainda, ou mais recentes, né, ou pós-modernas, sobre individualismo, consumo, novos sujeitos no mundo e materialidades e subjetivações no mundo digital. Eu só lamento que mais colegas não quisessem participar da aula, mas enfim, eu acho que nós estamos
em um período bastante excepcional e bastante difícil, né, da história brasileira por uma série de razões. E eu acho que isso desanima um pouco as pessoas. Mas eu estou aqui, enfim, aberto, continuo aberto ao diálogo. Vera Lúcia, eu já anotei o que você gostaria de apresentar, tá? Nossa, eu lamento muito, Vera Lúcia. Você sabe que eu estou me deprimindo é, quando eu abro as minhas redes sociais, eu não comento isso, mas eu tenho a impressão que eu estou observando um grande obituário. E as pessoas não estão morrendo só de Covid. Tem várias pessoas que eu conheço que morreram por ataques do coração. Se bem que hoje em dia, se a pessoa tivesse uma apendicite, ela vai morrer sem atendimento aqui em Porto Alegre. Eu perdi um ex-colega de escola ontem, né, no meu tempo de colégio de aplicação, há mais de 40 anos, ele morreu do coração. E muitas pessoas, colegas inclusive de universidade, morrendo de Covid. É uma grande tragédia que nós estamos vivendo. Infelizmente, as coisas ruins do individualismo estão aflorando neste momento. Aquilo que nós, com o que nós começamos a conversar. Bom, quero dizer que essa aula estará gravada e disponível, e sempre que vocês quiserem, tiverem alguma dúvida ou precisarem de algum auxílio, vocês entrem em contato comigo. Tá? Ok, Vera. Está anotado, então. Eu tenho muito apreço por essa discussão. Inclusive, pesquiso isso e terei o maior prazer em dialogar contigo a esse respeito. Na verdade, Vera, são três. Sim, é o encontro, né? Mas a gente pode negociar, a gente pode conversar a respeito, tá? Se tu não te sentir à vontade, fala comigo e a gente vai dar um jeito, tá? Então tá, gente. Um bom resto de semana para vocês.